Glória a Deus. A graça e a paz, amados. Vamos estar trazendo aqui, eu quero aproveitar aqui também mais uma vez, um gancho aqui de uma pergunta e já preparar aqui para você a parte 5 do estudo aqui sobre as mulheres e os maridos, né? Olha que pergunta, queridos. Acho que conforme eu vou ministrando, eu vou recebendo aqui perguntas que o pessoal estão fazendo, né? Eu acho que até citei ali de caso de ameaças de morte, essas coisas, e a pergunta veio aqui. No caso de ter ameaças de morte, se a mulher não muda e planeja até matar o marido, ele pode separar ou correr o risco de ficar e ser morto por ela? Sabemos que se separar não pode mais casar, mas se ficar pode morrer por ela. Olha, essa pergunta é muito séria e necessária. É preciso ser tratado aqui com temor, sabedoria bíblica e também com responsabilidade pastoral. Vamos dividir aqui a resposta em partes claras, com base na Bíblia, na realidade e no bom senso cristão. Situação extrema, né? Situação extrema mesmo. Como, por exemplo, a mulher ameaça matar o marido e não há arrependimento. O que fazer? Separar e viver ou ficar e correr o risco de morte? Eu já estive falando aqui sobre a oração, né? Que a oração, em primeiro lugar, se deve ser feita, né? Mas aqui é um caso extremo e eu não quero deixar você fora dessa sem responder para você aqui à luz da Bíblia, né? Vamos lá. O que fazer? Separar e viver ou ficar e correr o risco de morte? Primeiro, queridos, a Bíblia é clara sobre o valor da vida, né? Lá em Êxodo, capítulo 20, acho que o versículo 13, isso mesmo, os 10 mandamentos lá, fala, não matarás. Ok. E Provérbios, olha aqui, Êxodo 20, 13, capítulo 20, versículo 13, não matarás. Aí Provérbios 22, versículo 3, fala, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. E agora? Segundo aqui o que está escrito em Provérbios, o prudente vê o mal e se esconde. Se o prudente, ele sabe que está prestes a morrer, né? E ele fica. Então, se o simples passa adiante, se o simples fala assim, ignorar esse alerta vermelho aí, que é um perigo, e ficar, ele pode sofrer a pena de morte. Quando há ameaças de morte, agressões físicas, risco real de assassinato, a pessoa tem o dever de preservar a sua vida, né? Êxodo 20, 13, não matarás. Então, não é falta de fé, queridos, sair de uma situação perigosa. É prudência e temor de Deus. Não quero dizer com isso que não estou falando aqui que deve, né? Eu não estou aqui acobertando o divórcio jamais. Mas se é um caso extremo de vida ou morte, querido, acho que o melhor sair é fazer como diz o provérbio, ver o mal e se esconder. Ouça isso no nome de Jesus. Isso aqui não é falta de fé não, meu querido, é uma situação perigosa. Então o prudente, né, tem que se esconder mesmo, né? É prudência, é temor de Deus. Segundo, querido, o casamento é sagrado, mas não é acima da vida. Ouça isso no nome de Jesus. Eu sei que eu posso até receber muitas perguntas agora através disso aqui, mas eu vou citar aqui os versículos bíblicos que eu encontrei para trazer para você aqui, que seja mais pertinente à sua pergunta, certo? E eu acredito que pela palavra de Deus, tudo será confirmado aqui. O casamento é sagrado, mas não é acima da vida. Deus, querido, Deus não ordena que ninguém permaneça em um lar onde pode ser assassinado. Sim ou não?
Agora eu falo como fala nossos irmãos lá da... Sim ou não? Né? Ou Deus é Deus, ou Deus é Deus. Amém, pessoal? Então, Deus, querido, ele não ordena que ninguém permaneça em um lar onde pode ser assassinado. Ele valoriza a aliança, claro, mas não existe permanência em relacionamento de risco de vida. Concorda com isso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, vai falar assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos à paz. Porque uma pessoa que planeja a morte de alguém, né? Eu quero até aqui falar o caso da Chimporífera também, que planejou, se não fosse o Senhor que usasse lá a irmã Renata lá na igreja, o Chafão de Forte estava morto hoje. Então, esse caso aí, essa pergunta que me fizeram aqui foi bem colocada aqui. Eu acho que até alguém pode ter pegado lá do primeiro vídeo lá que eu coloquei e me fez essa pergunta. E foi bem colocada aqui, eu gostei. Então, uma pessoa que planeja a morte do outro, uma pessoa dessa não é crente. É descrente uma pessoa dessa. Né? Então Deus chamou a paz. Então o Chafão de Voz, ele está até hoje num casamento quebrado há muitos anos, porque ele ainda crê, né, na mudança, está orando. Veja só, uma pessoa violenta que ameaça matar o cônjuge, querido, está vivendo como um descrente. E o outro não está mais obrigado a viver em servidão e terror. Jamais. Deus preserva muito a vida, mais do que o matrimônio. Ouça isso no nome de Jesus, é uma aliança? É. Mas aí está havendo um caso extremo, uma coisa que pode haver, em qualquer momento, você está dormindo com o inimigo. Isso é mais coisa mais simples de fazer. Você sabe, né? Quero nem dar ideia aqui. Terceiro, casos assim exigem separação por proteção. Eu sempre bati aqui que eu sou contra o divórcio, contra a separação, sou contra o segundo casamento, mas num caso desse, pode separar, é lógico, não pode casar, mas se está num casamento quebrado, que já não tem mais nada um com o outro, há muitos anos, e qual é a diferença que tem que separar fisicamente agora? Então Jesus ele disse que o divórcio é permitido em caso de prostituição, como diz lá em Mateus capítulo 19, versículo 9, mas Paulo ele amplia o princípio mostrando que há situações onde o casamento se torna insustentáveis, né, por abandono ou destruição do vínculo. E a pessoa que vive num pé de guerra deste, e vivendo de fachada, está simplesmente abandonado dentro da sua própria casa, onde você não tem voz, você vai falar, é ignorado, você vai dialogar, não escuta. Então, uma coisa dessa aí está rachado, está bichado já há muitos anos. Ouça isso em nome de Jesus. E isto, Deus não quer que a pessoa viva assim. Se a mulher ameaça matar, planeja atentados contra a vida, usa facas, venenos, espancamentos, não demonstra arrependimento, querido. O marido tem o dever, sim, de se afastar, não para pecar, né? Para casar, eu vou fazer porque eu tenho que armar... Não, fique sem casar. Se você está vivendo sem ter nada há tantos anos com ela, não é porque você vai ficar só que você vai plantar. Não vai fazer isso não, porque isso aí perca para sua alma. Então o marido ele tem o dever sim de se afastar, não para pecar, mas para viver e continuar servindo a Deus. Sirva a Deus. Se você não está tentando servir a Deus da sua maneira, vivendo debaixo de ameaça, vivendo debaixo de espancamento e tudo mais, de xingamento e tudo mais, não está servindo a Deus dessa maneira, então sozinho você vai servir, você tem que servir muito melhor. Então não vai pecar se você separar de um casamento desse que está sendo ameaçado. Abra os olhos. E quarto, e o que acontece se ele se separar? O divórcio nunca é o ideal, mas em casos extremos é a saída para preservar a vida. Sim.
ele poderá viver separado sim, tranquilamente, buscando a paz e a presença de Deus, ainda que não se case novamente, a menos que o caso se enquadre em abandono ou até quebra irreversível do pacto. Isso pode ser avaliado por líderes maduros, né? E cristãos conscientes. Vá ao seu pastor, converse com ele e tal, né, apesar que não são todos que vai te aconselhar e vai, né, tem muitos que vai dizer assim, não, fique e tal, e assim vai, mas não sabe o perigo que você está correndo. Moisés, lá em Mateus capítulo 19, versículo 8, Jesus falou que Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. E isso mostra que Deus odeia o divórcio, como diz lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, mas em certos casos ele o permite para evitar o pior. Ele permite para evitar a morte. Era o que estava acontecendo muito naquela época, a dureza do coração dos homens. E a conclusão aqui, bíblico e pastoral, que eu quero trazer aqui para você, não sendo eu pastor, mas eu quero, neste momento, trazendo esse aconselhamento para você. Ninguém é obrigado a morrer no casamento. O cônjuge que está em risco deve se afastar imediatamente, claro. Por isso que acontece tanta morte aí, porque parece que se agarra com o osso e não solta mais e prefere morrer. Ah, não, porque meu ministério, porque isso, aquilo, outro e tal. E fica aí. Acaba morrendo, nem ministério, nem vida, nem nada. Então a igreja deve ajudar com acolhimento, aconselhamento e oração, não com condenação. Não com condenação. Tem casais que não levam o caso a pastores porque acham humilhante, porque isso, aquilo, outro, e acabam aí deteriorando na fé, afundando na fé, e às vezes a igreja acha que está tudo bem. Ver na igreja é uma coisa, mas em casa é um tom de ameaça, de morte e tudo mais. E é o caso do chafundifórnio, que eu já falei aqui. Chegou do serviço um dia, porque não chegou a tempo para comprar um remédio na farmácia, que é coisa que ela mesmo, muita chimpurinha, foi poder ir lá e comprar. E chegou em casa, tomou uma surra e quase que morre. Falou que ele não ia sair daquele lugar vivo. Se saísse, ia sendo testigo. Foi uma humilhação desgraçada. Aí alguém grita lá na rua, então pode matar, achando que ele tinha traído, quando não foi por causa de chegou do serviço, não veio mais cedo, porque ela acha que é assim, chegar e parar um serviço e vir para casa, assim, por isso era assim. Aí tem essas coisas todas. Então, irmão, o ideal é a restauração. Mas onde não há arrependimento, é melhor se proteger e viver sim. Irmãos, tem uma frase aqui que eu quero falar aqui, que é muito interessante. Deus honra o casamento, mas também valoriza a vida. Se o lar virou campo de guerra, preserve sua alma. Deus não te chamou para o túmulo, mas para a paz. Amém? Então fica aí esse aconselhamento aqui. Não estou aqui de forma alguma compactuando com o divórcio, aceitando o divórcio por qualquer motivo. Aqui é um caso extremo de vida ou morte. Não estou falando que você deve fazer isso por qualquer motivo. Se não for o caso de ameaças, de morte, isso, aquilo, outro. Ore a Deus, busque, os dois, busque aconselhamento, mas se não houver mudança, não houver arrependimento e prevalecer aí os desejos de matar, de morrer, de fazer acontecer, fuja, sai fora. O prudente vê o mal e se esconde. Ouça isso no nome de Jesus. Então, que Deus abençoe. Espero que tenha esclarecido aí para você essa sua pergunta. Um forte abraço, amado, a todos, em nome de Jesus. Eu estou falando isso aqui, eu falo com muita propriedade, porque esse meu amigo chafundifórnio, ele passa muito por isto e tem base no que estou falando. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.